Com vergonha de sua esposa, homem decide levar sua amante para um jantar anual da empresa. Mas o que ele não sabia é que a nova CEO é a sua esposa traída. Vitória Borges Montanaro cresceu entre corredores cheios de projetos grandiosos, prêmios reluzentes e um sobrenome que abria portas em qualquer lugar. Seu pai, Ricardo Montanaro, era um arquiteto visionário, fundador da Montanaro Arquitetura, uma empresa multimilionária conhecida por transformar paisagens urbanas ao redor do mundo. Ricardo não era apenas um arquiteto, era uma lenda. E para Vitória, ele não era apenas um pai, era seu maior herói. Vitória sempre foi uma mulher que acreditava no poder do esforço e na simplicidade da vida. Desde pequena, aprendia principalmente com seu pai que o trabalho honesto e a humildade eram virtudes que ninguém poderia tirar dela. Filha de um renomado arquiteto, cresceu observando projetos grandiosos sobre a mesa de seu pai. Porém, mesmo com o ambiente de luxo ao seu redor, ela nunca se deixou levar pela riqueza. Quando chegou o momento de escolher sua carreira, Vitória decidiu seguir os passos do pai e entrou na faculdade de arquitetura com grandes sonhos e um coração determinado. Enquanto isso, um rapaz chamado Bernardo também traçava seu caminho. Ele era aquele tipo de jovem que conseguia encantar qualquer pessoa com seu sorriso fácil e sua fala envolvente. Filho de uma família de classe média, Bernardo aprendeu desde cedo a usar o charme para abrir portas. Na faculdade, escolheu administração, acreditando que o sucesso estava em aprender a acomodar, e não necessariamente em criar. Ambicioso, ele sonhava em ter poder e reconhecimento, e fazia questão de sempre estar rodeado pelas pessoas mais influentes da universidade. Foi em um dia aparentemente comum que seus mundos colidiram pela primeira vez. Vitória estava na biblioteca, mergulhada em um livro sobre design estrutural. Bernardo entrou casualmente, mais interessado em impressionar uma colega do que em estudar. Ele tropeçou em uma pilha de livros que Vitória tinha ao lado, derrubando tudo. Enquanto ele começava a se desculpar, foi surpreendido pela risada leve de Vitória. "Calma, não precisa se preocupar. Eu arrumo isso", disse ela, com um sorriso caloroso que imediatamente desarmou o jovem confiante. Pela primeira vez, Bernardo sentiu que estava diante de alguém que não era como as outras pessoas ao seu redor. Ela não parecia impressionada com seu charme ou com suas palavras ensaiadas. Vitória era diferente, tranquila, genuína, com uma energia que parecia iluminar qualquer ambiente. Bernardo, intrigado, começou a conversar com ela e, antes que percebesse, já estava perguntando se poderiam estudar juntos. Nas semanas seguintes, a conexão entre eles cresceu. Vitória admirava o carisma de Bernardo e sua habilidade de lidar com as pessoas, enquanto ele se impressionava com a paixão e inteligência dela. Ela falava sobre arquitetura com brilho nos olhos, como se estivesse descrevendo algo sagrado. Ele, por sua vez, se via motivado pela determinação dela, que parecia incansável. Apesar de Bernardo ser sempre o centro das atenções, era ao lado de Vitória que ele se sentia mais confortável. Ela não o julgava por suas inseguranças ou ambições exageradas. Pelo contrário, ela o encorajava a sonhar alto, mas com propósito. Por outro lado, Bernardo começou a perceber que Vitória não compartilhava sua obsessão pelo status e pelas aparências. Para ela, o valor das coisas estava nas pessoas e nos momentos, não no luxo ou no poder. Apesar de começarem a se envolver, Bernardo não sabia que a família de Vitória era uma das mais ricas do país, e ela, querendo ter uma vida normal, na faculdade não contou a ninguém sobre suas riquezas. Em um dia normal, Vitória recebe a notícia que seu pai havia falecido. A notícia da morte de seu pai foi como uma tempestade inesperada. Ele havia sofrido um infarto fulminante em um momento em uma manhã após sair para o trabalho. Vitória, que estava na metade da faculdade de arquitetura, sentiu que o chão se abriu sob seus pés. No velório, entre lágrimas e palavras de conforto, algo mais profundo começou a se desenrolar, uma disputa silenciosa pelo legado que Ricardo Montanaro havia deixado. Aos olhos do mundo, Vitória era a sucessora natural do pai. Ela era brilhante, determinada e compartilhava da mesma paixão que ele tinha pela arquitetura. Mas dentro da família, as coisas eram mais complicadas. Sua mãe, Regina, e seu irmão mais velho, Arthur, tinham ideias diferentes sobre o futuro da Montanaro Arquitetura. Arthur acreditava que a empresa deveria expandir agressivamente, buscando lucros acima de tudo,
mesmo que isso significasse comprometer os valores que Ricardo tanto prezava. Vitória, por outro lado, defendia que a empresa deveria permanecer fiel à visão do pai, criar projetos que fossem ao mesmo tempo funcionais, inovadores e respeitosos com o meio ambiente. Essas discussões, que começaram de forma discreta, logo se transformaram em confrontos diretos. Você é muito jovem para entender como as coisas funcionam no mundo real, Vitória, dizia Arthur, com um tom de desdém. Essa ideia de projetos com propósito não paga contas. E é por isso que papai confiava tanto em mim. Porque ele sabia que eu nunca venderia os princípios dele por dinheiro. Retrucava Vitória, com os olhos brilhando de indignação. A tensão culminou em uma reunião de família onde Vitória, exausta de tentar defender sua visão, tomou uma decisão drástica. Abriu mão de sua parte na herança. Ela assinou os papéis que transferiam sua participação na Montanaro Arquitetura para Arthur e, em um gesto simbólico, deixou de usar o sobrenome Montanaro, adotando apenas o Borges, sobrenome de solteira de sua mãe. Não quero nada disso, disse ela, com a voz firme, mas carregada de dor. Se ter o nome Montanaro significa esquecer quem eu sou e o que papai acreditava, então não preciso dele. A escolha de Vitória chocou a todos, mas ela sabia que precisava seguir seu próprio caminho. Usar apenas o sobrenome Borges foi sua forma de se libertar das expectativas e das disputas que a sufocavam. Foi também uma tentativa de proteger a memória do pai, para que ela pudesse carregá-lo no coração sem que isso estivesse contaminado pelos conflitos familiares. Enquanto tentava reconstruir sua vida, Vitória encontrou um refúgio na simplicidade. Continuou com seus estudos, agora mais focada do que nunca, e encontrou uma rede de apoio entre seus colegas. Entre eles estava Bernardo. Bernardo tinha uma energia que parecia capaz de iluminar qualquer sala. Ele se aproximou de Vitória inicialmente por admiração ao seu talento, mas rapidamente passou a vê-la como alguém especial. Vitória se encantou por ele de forma gradual. Bernardo era diferente de sua família. Ele parecia acreditar nela de um jeito que ninguém mais fazia. Ele dizia que ela não precisava de um nome famoso ou de uma fortuna para ser grandiosa, porque seu talento já era suficiente. Para uma Vitória ferida, essas palavras eram como bálsamo para a alma. Os dois começaram a namorar e, aos poucos, se tornaram inseparáveis. Bernardo a apoiava em cada projeto acadêmico e em cada decisão difícil. Quando Vitória se formou, o relacionamento já estava sólido, e Bernardo, com seu jeito cativante, a convenceu de que o próximo passo natural seria o casamento. Apesar de ter abdicado de sua fortuna, Vitória sentia que havia encontrado riqueza em algo mais valioso: o amor e a liberdade de viver de acordo com seus princípios. Ao lado de Bernardo, ela acreditava que poderia construir uma vida simples, mas feliz. Contudo, o que Vitória não sabia era que, por trás do sorriso acolhedor de Bernardo, existia uma ambição que poderia se tornar o maior desafio de sua vida. Assim, após o término da faculdade, Vitória e Bernardo se casaram. Ela, com o coração cheio de esperança, estava pronta para começar uma nova fase. Ele, com os olhos fixos em suas próprias aspirações, começava a enxergar em Vitória não apenas uma esposa, mas uma peça estratégica para seus próprios planos. 5 anos haviam se passado desde o casamento de Vitória e Bernardo. A vida deles parecia ter encontrado um ritmo estável, com Bernardo trabalhando duro para crescer na sua carreira e Vitória dedicando-se a pequenos projetos em uma empresa modesta de arquitetura. Eles moravam em um apartamento confortável, mas sem grandes luxos, o que era suficiente para Vitória, mas começava a incomodar Bernardo. Bernardo sempre fora ambicioso, e sua chance finalmente chegou quando ele foi contratado pela renomada Montanaro Arquitetura. A notícia foi recebida com entusiasmo por ambos, mas para Vitória, havia um misto de surpresa e ironia. A empresa onde Bernardo agora trabalharia era o legado de sua família, o mesmo império que ela havia deixado para trás anos atrás. Saber que seu irmão Arthur, agora no comando, havia contratado Bernardo sem nunca desconfiar de sua conexão com Vitória, fez com que ela guardasse esse segredo ainda mais profundamente. Você sabia que essa empresa é uma das maiores do país? Bernardo disse, empolgado, enquanto vasculhava a página de carreira da Montanaro Arquitetura. Eles têm projetos incríveis. Acho que finalmente vou poder mostrar do que sou capaz. Vitória sorriu,
mas algo dentro dela apertou. Ela nunca quis voltar atrás na decisão de renunciar à sua herança. Para ela, ser associada à Montanaro Arquitetura significava carregar o peso de disputas familiares e escolhas que já haviam sido deixadas no passado. Então, decidiu não contar nada a Bernardo. Enquanto Bernardo se destacava no novo emprego, Vitória se surpreendeu ao perceber que ele frequentemente usava conversas casuais que eles tinham em casa para brilhar nas reuniões da empresa. Bernardo tinha um jeito de transformar as ideias simples e criativas de Vitória em discursos cativantes e estratégicos que impressionavam seus colegas. "Você é uma inspiração, sabia?" Ele disse uma noite, enquanto analisava plantas de um projeto com ela na mesa da cozinha. "Algumas das suas ideias são geniais, Vitória." Ela sorriu, orgulhosa de contribuir de alguma forma, mas não demorou para perceber que o tom de admiração de Bernardo começou a mudar. À medida que ele subia na hierarquia da Montanaro Arquitetura, seu comportamento em casa se tornava mais frio. Ele chegava tarde, muitas vezes não fazia questão de esconder seu desinteresse pelas histórias que ela contava sobre os pequenos projetos que liderava, e começou a demonstrar impaciência quando ela se mostrava satisfeita com o estilo de vida que tinham. "Você não quer mais da vida, Vitória?" Ele perguntou uma noite, depois de voltar de um jantar com os diretores da empresa. "Olha pra gente, você ainda trabalha nessa empresa pequena enquanto eu estou lidando com projetos milionários. Não acha que deveria sonhar um pouco mais alto?" A pergunta a pegou de surpresa, mas o tom fez o impacto ser ainda maior. Bernardo não parecia estar incentivando Vitória, e sim a menosprezando. Ela sentiu o peito apertar, mas disfarçou. "Não é sobre o tamanho do projeto, Bernardo, é sobre o impacto que ele causa na vida das pessoas", respondeu, tentando manter a calma. "Isso é uma forma bonita de dizer que você está acomodada", ele retrucou, secamente. Com o passar do tempo, Bernardo começou a evitar sair com Vitória em eventos da empresa, preferindo comparecer sozinho. Ele justificava dizendo que eram encontros formais, mas Vitória sabia que ele simplesmente não queria que ela fosse vista ao lado dele. Para Bernardo, sua esposa parecia não se encaixar no mundo sofisticado que ele agora habitava. Ela, com sua simplicidade, seus vestidos discretos e sua falta de interesse por ostentação, parecia deslocada em comparação às esposas de seus colegas de trabalho. Certa vez, ao voltar de uma reunião importante, Bernardo fez um comentário que doeu profundamente em Vitória. "Você deveria mudar seu jeito de se vestir, sabe? As pessoas na empresa valorizam o estilo. É bom passar uma boa imagem." Vitória engoliu em seco, mas não respondeu. Bernardo não percebia, mas ela sabia exatamente o que significava passar uma boa imagem na Montanaro Arquitetura. Ela havia crescido nesse mundo, sabia como funcionavam as aparências e o valor dado ao status. Mas escolheu, conscientemente, viver longe disso. Apesar do comportamento de Bernardo, Vitória continuava apoiando-o em silêncio. Toda vez que ele mencionava um novo projeto ou uma ideia brilhante que apresentará no trabalho, ela sabia que, em grande parte, isso vinha das longas conversas que tinham em casa. Ele era incapaz de reconhecer isso, mas Vitória não se importava. Sua maior tristeza era ver a pessoa que ela amava se transformar em alguém que parecia cada vez mais distante dela. Bernardo, por sua vez, estava mais focado do que nunca em alcançar o topo. Ele agora era visto como uma peça-chave na Montanaro Arquitetura, com grandes chances de conquistar um cargo na diretoria. Mal sabia ele que Vitória, a mulher cuja simplicidade ele tanto desprezava, era a verdadeira herdeira do império que ele tanto admirava. Era uma manhã de sexta-feira quando Bernardo, como sempre, saiu apressado para mais uma viagem de trabalho de última hora. Ele fez questão de dar um beijo rápido em Vitória antes de sair, mal percebendo o olhar de curiosidade dela, que já se acostumara com essas ausências repentinas. Bernardo tinha se tornado uma sombra distante na vida dela, e sua rotina de viagens frequentes parecia um mistério, mas Vitória, com sua natureza compreensiva e pacífica, nunca questionara de forma direta. Ela sempre acreditou nas explicações que ele dava. Reuniões importantes, oportunidades de negócio, investimentos que precisam de minha presença. Naquele dia, no entanto, algo estava diferente. Bernardo, mais apressado que o normal, havia esquecido seu celular em casa. Quando Vitória entrou na sala de estar para organizar a mesa de café,
encontrou o aparelho vibrando em cima da mesa. O número da tela não era familiar. Ela hesitou por um momento, mas algo dentro dela a fez pegar o celular. Ao olhar para a tela, percebeu que o aparelho estava desbloqueado e um aviso de mensagem apareceu, indicando que havia uma conversa não lida. Vitória, com o coração acelerado, não sabia bem o que a estava impulsionando a olhar, mas o fez. O nome no topo da conversa era Thaís, e o primeiro conteúdo da troca de mensagens era uma foto de Bernardo, sorrindo de forma íntima ao lado de uma mulher. Uma mulher que ela não conhecia. A mensagem dizia: "Sinto sua falta. Amor, a noite vai ser nossa, depois dessa viagem." O mundo de Vitória pareceu parar por um instante. Ela apertou os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. A imagem era clara, e o sorriso de Bernardo parecia verdadeiro. Ele não estava apenas com alguém, ele estava envolvido com ela de forma carinhosa, de um jeito que nunca mostrava para Vitória. Ela scrollou para cima, e então encontrou mais mensagens. "Quando vamos viajar juntos novamente? Sinto falta dos seus toques." Vitória sentiu um aperto no peito. Ela não conseguia acreditar naquilo. As palavras eram como lâminas que cortavam seu coração, e, ao mesmo tempo, uma sensação de traição profunda começava a se enraizar dentro dela. A mulher, Thaís, não parecia ser apenas uma amante casual. Pelo contrário, as mensagens entre os dois eram cheias de carinho, familiaridade e planos para o futuro. Em um momento, Vitória olhou para a foto que Thaís havia enviado, uma imagem em que ela estava com Bernardo, em um jantar, sorrindo e abraçando-o. Eles estavam juntos há mais tempo do que Vitória poderia imaginar. Mas o mais assustador de tudo veio quando ela foi rolando ainda mais para cima nas mensagens. Uma última conversa, que parecia ser recente, estava marcada para o dia anterior à viagem de Bernardo. Thaís havia perguntado: "Você vai estar na cidade amanhã? Podemos nos encontrar antes de você sair, certo?" E Bernardo, sempre cuidadoso com suas palavras, respondeu: "Claro, o encontro de sempre. Vou dar um jeito de sair mais cedo da reunião." Naquele momento, Vitória sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela sabia que algo estava errado, mas nunca imaginou que seu marido, a pessoa que ela acreditava ser sua companheira de vida, a quem ela confiava plenamente, estivesse vivendo essa mentira paralela. Ela sentiu uma mistura de raiva, confusão e tristeza, como se todas as certezas que ela tinha construído ao longo dos anos tivessem se desfeito em uma só fração de segundo. Vitória sentou-se no sofá, com o celular de Bernardo ainda em suas mãos, a sensação de desespero crescendo a cada nova revelação. A mulher, Thaís, não era apenas uma amante. Ela também trabalhava na Montanaro Arquitetura, como colega de Bernardo, o que deixava tudo ainda mais torturante e complexo. Vitória sabia que Thaís não era uma desconhecida. Ela provavelmente sabia quem Vitória era, e isso tornava a traição ainda mais cruel. A sensação de traição começou a se transformar em algo mais forte, uma decisão que estava se formando dentro dela. Ela não poderia mais ignorar a realidade que se impunha diante dela. Bernardo não era mais o homem que ela conhecia e amava. Ele havia se perdido em suas mentiras, e ela, por mais difícil que fosse, precisava encarar a verdade. Antes de devolver o celular de Bernardo ao lugar onde ele costumava deixá-lo, Vitória fez uma última coisa. Tirou uma captura de tela da conversa entre ele e Thaís. Ela sabia que precisava ter provas concretas para o que estava prestes a acontecer. Ela não sabia ainda o que faria com a informação, mas o que estava claro era que a mentira não poderia mais continuar. O peso da traição estava começando a dominar suas emoções, mas uma parte dela ainda sentia algo que parecia impossível de aceitar. Uma esperança de que tudo isso fosse um mal-entendido. Ela olhou para o celular, mais uma vez, como se esperasse que algo mudasse, que Bernardo explicasse de algum modo, que ele voltasse a ser o homem em quem ela confiava. Mas, em seu íntimo, ela sabia que não era mais possível voltar atrás. Vitória sentou-se no sofá da sala, o celular de Bernardo ainda em suas mãos, o coração pesado e uma raiva silenciosa queimando por dentro. Ela não sabia por onde começar. As mensagens estavam gravadas em sua mente, como uma lâmina afiada que não conseguia remover. As palavras trocadas entre Bernardo e Thaís ecoavam em sua cabeça, repetindo-se incessantemente, quase como um pesadelo que ela não podia acordar.
A imagem de Bernardo sorrindo ao lado daquela mulher, com os braços ao redor dela, parecia fazer o sangue de Vitória ferver a cada lembrança. Ele tinha ido embora de casa com um sorriso, com o rosto tranquilo de quem nada havia feito de errado, e ela ficou ali, com o peso da descoberta esmagando seu peito. Ainda assim, uma sensação de controle e calma começou a se instalar em seu coração. Ela sabia que precisava ser mais forte do que a raiva e a dor que sentia. Não seria um simples impulso que a guiaria agora. Ela decidiu manter a descoberta em segredo, como se fosse um plano silencioso, esperando o momento certo para confrontar Bernardo. A viagem dele, que ele havia dito ser necessária para o crescimento da empresa, já parecia uma mentira disfarçada. Como ela descobriu mais tarde, o destino da viagem não era para um projeto importante como ele havia dito. Na verdade, Bernardo estava passando uma semana na praia, em um lugar afastado, onde ele e Thaís haviam planejado seu refúgio secreto. Vitória soubera disso através de uma troca de mensagens que ele havia esquecido de apagar, onde Thaís mencionava a localização da viagem. Ela ficou em silêncio, observando tudo sem que ele soubesse. E a dor de saber que o homem com quem ela compartilhou a vida, seus sonhos e sua confiança, estava com outra pessoa, a feriu de uma maneira que ela não imaginava ser possível. Muitas vezes, Vitória pensava em confrontá-lo imediatamente. Perguntar-lhe diretamente sobre o que descobrira. Mas uma voz interior, mais firme que nunca, lhe dizia para esperar. Ela queria observar até onde Bernardo iria com sua traição, ver até onde ele estava disposto a ir para manter as aparências de um casamento feliz, enquanto construía uma vida paralela com outra mulher. Ela queria ver sua reação quando voltasse de sua viagem de negócios, e esperava, com o coração apertado, o momento certo para, enfim, colocar as cartas na mesa. Os dias seguintes foram os mais difíceis para Vitória. Ela mantinha a casa em silêncio, seu rosto impassível, mas seu coração estava despedaçado. A cada passo que dava pela casa, ela passava por lembranças dos momentos que havia compartilhado com Bernardo. As risadas, as promessas feitas, o desejo de crescer juntos. Mas tudo parecia agora uma ilusão. Ela estava casada com alguém que a usava como uma peça de decoração, alguém que, agora que havia ascendido ao sucesso, não enxergava mais nela o valor que tinha. Bernardo não a via mais como a mulher com quem ele se casou, mas como uma simples parte do cenário, sem ambições, sem brilho. Numa tarde silenciosa, enquanto se preparava para um café, as palavras de seu pai, há muito tempo falecidas, vieram à sua mente como um alicerce inabalável. Ele sempre lhe dizia: nunca deixe ninguém diminuir quem você é. Vitória ouviu aquelas palavras de novo e, de alguma forma, elas pareceram mais fortes do que nunca. Ela sabia que não podia deixar que essa traição a transformasse em alguém pequena, alguém submissa, alguém que aceitasse passivamente o comportamento de quem deveria amá-la e respeitá-la. Seu pai, mesmo não estando mais ao seu lado, ainda lhe dava a força que ela precisava. Era hora de ela se lembrar de quem era, do que tinha conquistado sozinha, e da mulher independente e forte que ainda residia dentro dela. Apesar de toda a dor, de todo o ressentimento que crescia dentro dela, Vitória decidiu que não se rebaixaria. Ela sabia que poderia ficar ali, esperando Bernardo voltar e lhe pedir desculpas, mas não seria assim que ela enfrentaria essa situação. Ela não era uma mulher que precisava de desculpas vazias para se sentir valorizada. A traição, embora difícil de engolir, não poderia diminuir quem ela era. Ela sabia que merecia mais do que palavras bonitas. Merecia respeito. Merecia ser amada de verdade. Naqueles dias, quando o silêncio da casa parecia a envolver como uma capa de angústia, ela se focava em sua própria recuperação. Ela começou a dedicar mais tempo a si mesma, a seus próprios projetos, às suas amizades e a pequenos momentos que a faziam sentir-se viva. Os passeios sozinha pela cidade, os jantares com amigas, a leitura de um bom livro à noite, todos esses momentos, pequenos e simples, a reconectavam com quem ela sempre foi. Não era mais a esposa de Bernardo, não estava mais apenas naquele papel que ele esperava dela. Ela era Vitória e, mesmo magoada, sua essência era inabalável. Ela não sabia ainda como confrontaria Bernardo, nem como isso terminaria. Mas havia algo claro em sua mente. Ela não iria mais se submeter à dor silenciosa de ser desvalorizada.
Ela sabia que sua vida não precisava ser definida por ele ou pela traição que ele cometera. No momento em que ele voltasse, ela estaria pronta para mostrar a ele, de uma vez por todas, que a mulher que ele tentava humilhar, que ele usava como uma sombra, era mais do que ele jamais poderia imaginar. Ela não precisaria abaixar a cabeça para ninguém. E essa decisão, essa força silenciosa, era tudo o que ela precisava para seguir em frente. A semana sem Bernardo foi como uma eternidade para Vitória. Os dias pareciam mais longos e as noites mais solitárias. Ela tentava se manter ocupada com seu trabalho, mas o pensamento sobre as mensagens e as traições de Bernardo estavam sempre ali, à espreita. Cada vez que a porta se abria ou o telefone tocava, ela se sentia como se sua vida estivesse prestes a mudar, mas ainda não sabia de que forma. O silêncio da casa era, ao mesmo tempo, ensurdecedor e reconfortante. Ela se permitiu chorar nos primeiros dias, mas logo se deu conta de que não poderia mais se permitir ser uma mulher quebrada. Ela precisava ser forte, por ela mesma, se não pelo menos por seu pai, cuja memória ainda a guiava. Foi em um desses dias de introspecção que a campainha tocou, quebrando a quietude que envolvia a casa. Vitória, ainda sem saber o que esperar, abriu a porta. Na frente dela estava um homem elegante, de terno escuro, com uma expressão séria, mas com um olhar que refletia simpatia. Ele se apresentou como advogado da família, uma figura que ela nunca imaginaria que fosse aparecer naquele momento. Seu nome era Dr. Eduardo Silva, um homem com voz firme e que parecia ter o peso de uma grande responsabilidade sobre os ombros. Boa tarde, Sra. Borges. Posso conversar com você um momento? Ele perguntou, com um leve aceno de cabeça. Vitória, ainda surpresa e cautelosa, convidou-o a entrar. Sentaram-se na sala de estar, e foi ali que ele, com a delicadeza de quem traz notícias difíceis, revelou algo que viria a mudar sua vida para sempre. Recebemos um comunicado oficial da empresa, e é com pesar que informo que seu irmão Arthur faleceu. Ele foi encontrado em seu apartamento, e embora ainda estejam sendo apuradas as circunstâncias exatas, já sabemos que não há mais chances de recuperação. A voz do advogado era suave, mas suas palavras causaram um impacto que Vitória não estava preparada para. Ela sentiu uma onda de choque percorrendo seu corpo. Arthur, seu irmão mais velho, sempre tão saudável, tão cheio de energia, agora estava morto. O silêncio que se seguiu foi denso. Vitória, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo, olhou para o advogado. Eu não sabia de nada disso. Onde está o resto da minha família? Por que estou sendo informada agora? Sua voz estava trêmula, um reflexo da dor que começava a se instalar em seu peito. Dr. Eduardo olhou com compaixão para ela, como se entendesse a confusão e o luto que tomavam conta de sua mente. De fato, a família está em choque. Mas há um outro assunto, algo que precisa ser discutido imediatamente. Como o sucessor de seu pai, Arthur tinha plenos direitos sobre a Montanaro Arquitetura. No entanto, em seu testamento, seu pai deixou uma cláusula que nomeava você como sucessora da empresa. Aquelas palavras ressoaram como um trovão. Vitória olhou para o advogado, incrédula. Ela sempre soubera que seu pai tinha um grande respeito por ela, mas nunca imaginara que, após tantos anos de afastamento, ela seria escolhida para liderar o império de arquitetura que ele criará. Eu não posso assumir isso. Não agora. Não depois de tudo o que aconteceu com o Arthur. Suas palavras saíam desconexas, como se ela tentasse se agarrar a algo sólido para não cair em um abismo. Eu nem mesmo tenho contato com a empresa. Como poderia ser a sucessora? Dr. Eduardo deu-lhe um tempo, permitindo que ela processasse tudo o que acabará de ouvir. Ele então continuou, mais gentilmente, explicando que seu pai, em sua sabedoria, sabia que a responsabilidade e a honra que ele depositaria nela não eram apenas uma questão de herança. Era sobre liderança, visão e a capacidade de reerguer a empresa que, apesar do sucesso estrondoso, havia perdido parte de seu brilho nos últimos anos. A decisão de seu pai não era um acaso. Ele acreditava nela, acreditava que ela tinha o que era necessário para comandar, para trazer à tona o que ele havia construído. Ainda abalada, mas com algo dentro de si começando a se formar, Vitória sentiu uma onda de raiva e indignação surgir, uma raiva não contra a morte de seu irmão, mas contra o destino que a havia forçado a carregar esse fardo.
Ela estava ferida, mas as palavras de seu pai ecoaram em sua mente. Nunca deixe ninguém diminuir quem você é. O peso da perda de Arthur ainda a consumia, mas algo dentro de Vitória começou a se ajustar. Ela não poderia deixar que essa tragédia fosse um fim. Ela não poderia mais se esconder ou aceitar a vida pequena que Bernardo parecia esperar dela. A empresa de seu pai, a Montanaro Arquitetura, era um império. Ela sabia que essa poderia ser a chance de reconstruir sua dignidade, de provar não só para o mundo, mas também para si mesma, que ela era capaz de muito mais do que ser apenas a esposa de um homem que não a valorizava. Após a conversa, Dr. Eduardo lhe entregou uma carta com os detalhes do testamento e do processo de sucessão. Vitória segurou o envelope com as mãos trêmulas. Ela sabia que isso significava um grande desafio, mas também uma oportunidade. Ela não era mais a mulher submissa que ficava à sombra de alguém. Ela era uma mulher com visão, com história, e agora tinha uma chance de mostrar a todos que ela tinha importância, que sua própria voz e suas próprias decisões poderiam conduzir a empresa para novos horizontes. Vitória olhou para o advogado, agora com uma expressão mais firme, e respondeu: "Eu aceitarei o desafio. Não por causa do que meu pai deixou, mas porque eu posso fazer isso. Eu vou mostrar a todos, inclusive a Bernardo, que sou muito mais do que ele imagina." Enquanto o advogado se levantava para se despedir, Vitória sentiu pela primeira vez em muito tempo que tinha controle sobre sua própria vida. Ela não seria mais uma mulher que sofria em silêncio. Ela era a sucessora de seu pai. Ela era a dona do próprio destino. E com isso, o caminho que ela trilharia a partir dali seria único e totalmente seu. As semanas que se seguiram após a visita do advogado foram um turbilhão de emoções e decisões. Vitória, embora ainda profundamente abalada pela morte de seu irmão e a traição de Bernardo, sentiu algo novo nascer dentro de si. A descoberta de que seu pai havia acreditado nela, a confiança implícita em sua capacidade de liderar, lhe deu forças que ela nem sabia que possuía. A dor da perda de Arthur ainda a consumia, mas ela encontrou um foco renovado, uma energia que antes parecia estar adormecida. Ela não podia deixar que tudo aquilo fosse em vão. Agora, com a oportunidade de assumir o império arquitetônico de seu pai, ela sabia que era hora de se transformar, de deixar de ser a esposa negligenciada e subestimada de Bernardo para se tornar uma mulher de poder, uma líder capaz de redefinir sua história. Vitória começou sua jornada de transformação em segredo. Ela sabia que o mundo ainda não estava pronto para ver sua verdadeira força, então ela se afastou dos olhares curiosos e da vida cotidiana. Decidiu tomar controle da situação de maneira discreta, sem pressa, mas com determinação. Ela foi para uma filial da Montanaro Arquitetura na cidade vizinha, onde se envolveu diretamente com o processo de treinamento. Cada dia ali era uma escola de resistência e aprendizado. O trabalho era árduo, mas necessário. Ela se dedicava com toda a sua energia para entender as complexidades do mercado de arquitetura, absorvendo cada lição e, aos poucos, começando a se sentir mais segura e capaz. A cada reunião com os profissionais da filial, a cada novo projeto que ela analisava, Vitória sentia que estava se tornando a líder que seu pai sempre acreditou que ela poderia ser. O desafio estava longe de ser fácil. Ela tinha que aprender a lidar com a pressão de comandar uma empresa multinacional que, por mais que fosse grandiosa, estava longe de ser perfeita. A Montanaro Arquitetura, como qualquer grande corporação, enfrentava suas próprias dificuldades, disputas internas, questões financeiras e a constante necessidade de inovação. Mas Vitória, com seu olhar atento e mente afiada, começou a entender cada pedaço do quebra-cabeça. A confiança que ela sentia enquanto observava e se envolvia com cada novo aspecto da empresa a tornava mais forte a cada dia. Não era mais a jovem insegura que se afastara da riqueza e da família. Ela estava se moldando para se tornar uma mulher imbatível, uma profissional respeitada. Durante esse período, ela manteve uma distância estratégica de Bernardo. Ele voltará de sua viagem, aparentemente alheio a tudo o que estava acontecendo. Ele não tinha ideia de que sua esposa, que ele costumava desprezar e ignorar, estava agora se tornando uma das figuras mais influentes na Montanaro Arquitetura. Para Vitória, essa era a chave. Ela queria surpreendê-lo, não dar-lhe a satisfação de uma confrontação direta. Ela sabia que o impacto de sua descoberta seria muito maior se ele fosse pego de surpresa, sem saber o que estava por vir.
O jantar anual da empresa estava se aproximando, um evento tradicional e grandioso, onde todos os principais executivos e parceiros se reuniam para celebrar os resultados do ano e discutir o futuro da empresa. Bernardo estava excitado com a ideia do evento, pensando que seria mais uma oportunidade para ele se destacar na frente de seus colegas e superiores. Ele ainda não sabia, mas naquele evento, ele seria confrontado de uma maneira que jamais imaginaria. Vitória, com sua nova postura e confiança, havia tomado uma decisão estratégica. Ela iria usá-lo como uma plataforma para mostrar não só a ele, mas a todos os presentes, quem ela realmente era. Ela sabia que o jantar seria o momento perfeito para revelar sua verdadeira identidade, a mulher que ela se tornará, a herdeira do império e agora a líder da Montanaro Arquitetura. Nos dias que antecederam o evento, Vitória cuidava de cada detalhe. Ela estava com os nervos à flor da pele, mas sua mente estava clara. Ela tinha uma missão. Nada mais a faria hesitar. Quando Bernardo e sua amante chegassem ao evento, eles viriam a mulher que ele sempre subestimou, mas que agora dominava o mundo em que ele pensava ser o único a controlar. Ela se preparava não apenas para mostrar a ele sua força, mas para deixá-lo sem palavras, sem espaço para manipulações ou desculpas. A transformação de Vitória não era só externa, mas interna. Ela estava se tornando, sem que ninguém percebesse, uma mulher de aço. Cada passo que dava na direção de seu novo papel era como um lembrete do poder que ela possuía, uma força silenciosa, mas avassaladora. Quando o jantar anual chegasse, ela já não seria a mulher frágil e magoada que Bernardo havia conhecido. Ela era agora a líder de uma gigante corporativa, a mulher que assumia seu destino com a força e a dignidade que ele nunca soubera reconhecer. E enquanto se preparava para esse grande momento, com o coração batendo forte em seu peito, Vitória sabia. Aquele jantar não seria apenas um evento corporativo. Seria a noite em que ela deixaria claro para Bernardo, e para todos, que o jogo havia mudado. Ela agora estava no controle. Quando Bernardo retornou de sua viagem, algo em sua esposa Vitória parecia diferente, mas ele estava tão imerso em sua própria arrogância e no desejo de agradar sua amante, Thaís, que ignorou qualquer sinal de mudança nela. Vitória estava, sem dúvida, diferente. A mulher que ele tinha conhecido e casado, sempre tranquila e discreta, agora exalava uma confiança silenciosa que ele não conseguia compreender. Porém, em vez de questionar, ele preferiu não dar atenção. Para Bernardo, Vitória ainda era a mesma mulher que ele costumava ver, e que ele considerava sem graça. Ele achava que seu lugar era em casa, longe dos eventos de alto escalão da empresa, onde ele se sentia mais confortável com Thaís, a amante, cuja ambição e vaidade pareciam se encaixar perfeitamente em seu novo estilo de vida. Ele não mencionou o jantar anual da empresa, que seria em poucos dias, nem sequer cogitou convidar Vitória. Afinal, o evento era uma ocasião importante, e Bernardo acreditava que sua esposa não teria o nível para acompanhá-lo. Para ele, a presença dela não faria sentido. Ele preferia exibir Thaís, que sempre estava pronta para impressionar e que, ao contrário de Vitória, se sentia à vontade em qualquer ambiente de luxo. Thaís sabia exatamente como se portar em eventos importantes. Ela havia feito de sua aparência e charme suas armas, e estava determinada a usá-las para conquistar ainda mais status dentro da empresa. Thaís, com sua vaidade aflorada, sabia que aquele jantar era uma oportunidade única. Ela pensava não apenas em seduzir Bernardo, mas também em se colocar à frente de todos, mostrando que era mais do que apenas a amante de um diretor. Ela queria ser reconhecida, desejava que todos vissem como ela estava à altura do mundo corporativo que ela aspirava a dominar. Para ela, ser vista naquele evento com Bernardo era uma vitória em si mesma. Ela não se importava com o que os outros pensavam sobre o fato de ser amante de um homem casado. Na verdade, ela via isso como um trunfo. Não era segredo algum para ela que, nos bastidores, ela tinha o poder de seduzir e manipular os homens mais poderosos da empresa. Na noite do jantar anual, o ambiente estava repleto de expectativa. Todos estavam curiosos, ansiosos para saber quem seria o novo CEO da Montanaro Arquitetura. Após a morte de Arthur Montanaro, o antigo CEO, muitos especulavam sobre quem da família assumiria o cargo de liderança daquela gigante empresarial. A figura do CEO sempre foi central na empresa,
e todos os olhares estavam voltados para o momento em que a identidade do novo líder seria revelada. Bernardo, como sempre, se encontrava preocupado com a possibilidade de não ser visto e reconhecido o suficiente pelos colegas. Ele sabia que a empresa tinha grandes nomes e estava sempre à procura de uma oportunidade para crescer ainda mais dentro do Império Montanaro. No fundo, ele esperava que, ao impressionar o novo CEO, ele pudesse garantir uma posição mais alta na hierarquia da empresa. E enquanto ele esperava ansiosamente para fazer uma boa impressão, seu pensamento estava longe de Vitória, ou de qualquer ideia de que ela poderia ter algo a ver com a liderança da empresa. Foi então que a porta do salão se abriu, e os olhares se voltaram para a figura que começava a descer a escadaria. Era Vitória. Ela entrou imponente, como uma verdadeira rainha, um contraste direto com a mulher que ele conhecia. Seu vestido vermelho deslumbrante chamava a atenção de todos os presentes. Cada passo que ela dava era uma afirmação de poder e confiança, e sua presença iluminava o ambiente. Ela estava transformada, mais do que qualquer um poderia ter imaginado. A mulher simples e discreta de antes agora exalava uma força serena que deixava todos ao seu redor sem palavras. Bernardo ficou paralisado. Ele reconheceu a mulher que estava descendo a escada, mas a imagem dela parecia completamente nova. O vestido vermelho, a postura impecável, o olhar decidido, tudo aquilo era tão diferente da Vitória que ele conhecia que ele não soube como reagir. Sua esposa estava ali, no centro das atenções, e ele, com a amante ao seu lado, sentiu o mundo começar a desmoronar. Antes mesmo que ele pudesse processar a situação, se viu forçado a perguntar, em tom de incredulidade, "O que você está fazendo aqui?" Mas Vitória não respondeu imediatamente. Ela sabia que aquele momento não era para palavras simples. Ela estava ali para mostrar que não era mais aquela mulher submissa, que aceitava ser ignorada e humilhada. Ela sabia o que ele pensava dela, mas não se importava mais. Ela estava ali para mostrar seu valor. Foi então que, com um sorriso arrogante, Bernardo fez o que sabia fazer de melhor, humilhar. Ele, junto com Thaís, começou a lançar comentários depreciativos sobre Vitória, na frente de todos, sem pensar nas consequências. Ele riu de sua presença ali, insinuando que ela não pertencia àquele lugar. "Você realmente acha que pertence a esse ambiente, Vitória?" Ele disse, com uma risada cínica. "Parece que ainda não percebeu que não é boa o suficiente para estar aqui." Thaís, do lado de Bernardo, seguiu o mesmo caminho. Ela sabia que sua posição era frágil, e a única maneira de se manter ali era atacando a esposa do homem que ela estava tentando conquistar. "Nem consigo imaginar o que você faria aqui sozinha." Ela debochou, olhando para Vitória com desdém. Mas Vitória, com a elegância de quem não tem mais medo, manteve-se firme. Ela não se abalou. As palavras de Bernardo e Thaís não a atingiram. Ela sabia que estava prestes a revelar algo que faria todos, inclusive ele, se calarem. Com sua presença, ela já havia começado a reescrever sua história. E naquele momento, ela estava prestes a dar o passo final. Mostrar a todos que não era uma mulher qualquer. Ela era a nova CEO da Montanaro Arquitetura. Vitória, ainda atordoada pela humilhação pública de Bernardo e Thaís, sentiu um nó apertado no estômago. O que ela havia acabado de ouvir não poderia ser real. Ele, o homem que ela amava, aquele que havia prometido ao longo dos anos que a respeitaria, agora a tratava como se fosse uma estranha. Mas antes que pudesse encontrar palavras para rebater, algo surpreendente aconteceu. O vice-presidente da empresa, um homem elegante e de voz grave, subiu ao palco com um sorriso cordial e anunciou que o momento mais aguardado da noite estava chegando. A apresentação do novo CEO da Montanaro Arquitetura. "Estamos todos aqui hoje para receber a nova liderança de nossa empresa, alguém que tem uma visão renovadora e uma paixão imensa pelo futuro da Montanaro. É com muito orgulho que anuncio a nova CEO da nossa empresa." Aquela pausa no discurso ecoou na sala. Os olhos de todos estavam fixos na figura que agora tomaria o lugar de liderança. Vitória, ainda incrédula com o que estava acontecendo, sentiu seu coração bater forte. Ela sabia o que estava prestes a acontecer, mas não conseguia acreditar totalmente. Foi quando o vice-presidente fez o gesto. "Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas, Vitória Montanaro." Vitória estava paralisada por um segundo, mas algo dentro dela, algo mais profundo e firme,
a fez levantar. Era como se o peso dos anos de sofrimento, das humilhações e das dúvidas se dissolvessem naquele momento. Ela se levantou lentamente, caminhou até o palco com uma postura imponente e altiva, e com um olhar que transmitia força, dignidade e autoridade. Bernardo e Thaís estavam incrédulos. Seus rostos, que antes exibiam sorrisos arrogantes e de superioridade, agora se contorciam de surpresa e confusão. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Como Vitória, a mulher que eles haviam ignorado e ridicularizado, a esposa que ele havia trocado pela amante, ela, ali, ocupando aquele posto. O salão estava em silêncio absoluto. O que parecia ser uma noite normal de negócios se transformava em algo surreal, uma reviravolta que ninguém esperava. Todos os olhares estavam fixos em Vitória, que agora, com a confiança de quem sempre soubera o seu valor, pegava o microfone. Ela olhou ao redor, encarando a plateia com serenidade, e foi então que, sem pressa, começou a falar. Sua voz, forte e clara, soava como um trovão que ecoava no ambiente. Boa noite a todos. Eu sou Vitória Montanaro. E, sim, eu sou a nova CEO da Montanaro Arquitetura. Muitos de vocês devem estar surpresos, assim como eu, no início. Os murmúrios se espalharam pela sala. Não era só a presença dela que causava impacto, mas suas palavras, cheias de verdade, de dor e de força. Eu sei que muitos se perguntam como uma mulher que foi ignorada, subestimada e desprezada poderia chegar até aqui. Bem, a resposta é simples. Porque eu nunca desisti de mim mesma. Porque eu não me deixei abalar pelas palavras cruéis, pelas mentiras, pelas traições de um homem que não soube valorizar o que tinha ao seu lado. Ela fez uma pausa, os olhos de todos agora fixos nela, esperando. Bernardo, como um espectador de sua própria tragédia, tentava entender o que estava acontecendo. Ele sentia seu estômago revirar. É triste ver que, por muito tempo, a lealdade, o respeito e o amor não foram suficientes. Mas, sabem, eu aprendi que não podemos colocar nosso valor nas mãos de quem não sabe ver o que temos de melhor. Não podemos deixar que a traição nos defina. E, se isso vale para mim, também vale para qualquer mulher, para qualquer pessoa que um dia tenha sido subestimada, maltratada ou desvalorizada por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Nesse momento, todos sabiam exatamente a quem Vitória se referia. Não era preciso dizer mais. O olhar de todos se voltou imediatamente para Bernardo e Thaís. O casal, agora sem palavras, estava exposto diante de todos. A sala estava carregada de tensão, como se o ar tivesse se tornado denso. Thaís, visivelmente desconfortável e envergonhada, tentou esconder o rosto, mas a vergonha era evidente. O que antes parecia uma oportunidade de ascensão social se transformava em um pesadelo. Ela, apressada, levantou-se da mesa, sem dizer uma palavra, e saiu rapidamente do salão, deixando para trás uma aura de humilhação. Ela sabia que ali não tinha mais espaço para ela. Bernardo, por outro lado, tentava se justificar, balbuciando algo sem sentido. Vitória, eu. Não foi o que você está pensando. Eu posso explicar tudo. Mas suas palavras soavam vazias, sem peso. Ele tentou se aproximar dela, mas havia algo em sua atitude que já não era mais reconhecível para ela. Ele já não era o homem que ela tinha casado. Ele não merecia mais uma chance. Com a cabeça erguida, Vitória o olhou com a mesma calma que agora dominava seu ser e com um leve sorriso, respondeu, sem precisar elevar a voz. Não há mais nada para explicar, Bernardo. Tudo está claro. Eu já vi tudo o que eu precisava ver. Agora, quem vai caminhar por seu próprio mérito sou eu. E foi nesse momento que Bernardo, que sempre teve a palavra final, se viu derrotado. Ele havia perdido a mulher que ele pensava ser fraca, a esposa que ele tratava com desdém. Agora, diante de todos, ele se via sem argumentos, sem justificativas, sem a capacidade de controlar a situação. A sala estava em silêncio, mas o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Vitória havia mostrado sua verdadeira força. Ela não era mais a esposa que ficaria em casa, esperando. Ela não era mais a mulher invisível. Ela era a CEO agora, e ninguém, nem mesmo o homem que havia sido seu companheiro, poderia negar o que ela havia conquistado. O salão ainda estava em completo silêncio, como se o tempo tivesse parado. Os olhos de todos estavam fixos em Vitória,
que, com uma postura inabalável, continuava a ocupar o centro do palco. Sua voz, agora mais firme do que nunca, cortava o ar, deixando claro que ela não estava ali para ser mais uma figura invisível ou subestimada. Eu estou aqui hoje para dizer algo que, até há pouco tempo, talvez eu mesma tivesse medo de admitir. Não só para vocês, mas principalmente para mim. Ela começou, sua presença agora quase física, algo que ninguém mais poderia ignorar. Ela respirou fundo, sentindo a força das palavras que saíam de seus lábios. A sala estava tensa, todos aguardando o que ela diria a seguir. Hoje, diante de todos, eu quero deixar claro que não estou mais disposta a tolerar nenhum tipo de desrespeito. Não de um homem, não de ninguém. Eu mereço mais do que isso. Eu sempre mereci. Vitória fez uma pausa, e seus olhos se fixaram diretamente em Bernardo, que, agora completamente sem palavras, tentava se manter firme, mas seus olhos denunciavam o nervosismo e a confusão. Ele sabia que não poderia escapar dessa, mas ainda tentava, em vão, encontrar alguma saída. A mulher que ele havia desprezado e humilhado, a mulher que ele achava que não tinha força para ir além, agora estava diante dele, de pé, forte, e declarando sua liberdade. Ela continuou, sem hesitar: Bernardo, você me fez acreditar que eu era pequena, que minha vida e minhas escolhas não valiam tanto quanto suas ambições e ego. Você se esqueceu de quem eu sou. Você se esqueceu de quem eu sempre fui. Ela olhou para ele com uma serenidade assustadora, como se estivesse finalmente se libertando de um peso que a havia acompanhado por anos. O que eu percebo agora é que você me usou, me colocou em um papel onde eu não me reconhecia mais. Mas tudo isso acabou. Eu não sou mais a mulher que ficará em silêncio, que aceitará migalhas de afeto ou respeito. Eu sou a CEO da Montanaro Arquitetura, e a partir de hoje, eu também sou dona da minha própria vida. A partir de hoje, não há mais espaço para a mentira, para a traição ou para a falta de respeito. Aquelas palavras estavam sendo gravadas na mente de todos ali. Cada frase parecia carregar um peso de libertação, de força, como se Vitória tivesse finalmente encontrado a versão mais forte de si mesma. O público, que antes assistia em silêncio, agora estava completamente atônito com a coragem dela. Eu não preciso mais de alguém que me trate como uma opção, como algo que pode ser descartado quando não é conveniente. Eu não preciso mais de um homem que me humilhe, que me faça duvidar de mim mesma. Ela olhou diretamente para Bernardo, e naquele olhar havia uma mistura de tristeza e alívio, como se ela finalmente tivesse conseguido se libertar do que aprendia. Portanto, diante de todos, faço um anúncio que já deveria ter sido feito muito tempo atrás. Eu, Vitória Montanaro, me separo de você, Bernardo. Essa é a minha declaração de independência. As palavras soaram como um decreto definitivo. Não havia volta. Não havia espaço para negociações ou desculpas. Era o fim de uma era e o início de uma nova, onde ela seria a protagonista da sua própria história. Ela implementou mudanças nas estratégias, nos processos e na cultura interna da empresa. Seu estilo de liderança, baseado em empatia, respeito e competência, conquistou a lealdade de sua equipe, que, antes cética com a chegada de uma mulher à frente da multinacional, logo percebeu que ela era mais do que capaz. A relação com os funcionários foi transformada. Eles viam em Vitória uma líder inspiradora, alguém que não apenas sabia o que fazia, mas que também sabia como fazer todos ao seu redor prosperarem. Mas, como qualquer transformação, essa também teve um preço. As semanas se passaram e, à medida que Vitória se firmava como a CEO da empresa, ela se tornava uma figura cada vez mais respeitada no mercado. Sua presença era imponente e o mundo a via de forma diferente. A mulher antes discreta, quase invisível, agora era uma referência de força e sabedoria. Bernardo, que até aquele momento havia tentado se manter calmo, parecia ter sido golpeado por uma maré de choque e incredulidade. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. Ele queria se defender, queria gritar que tudo poderia ser resolvido, que era só mais um erro. Mas não havia mais espaço para justificativas. Vitória já havia falado. A sala estava em completo silêncio. O peso da decisão de Vitória caía sobre todos, mas principalmente sobre Bernardo. Ele sabia que tinha perdido. Não apenas a esposa que ele pensava controlar, mas a mulher que ele nunca entendeu completamente.
Ela era muito mais do que ele imaginara. E agora, era tarde demais para se arrepender. Vitória se virou, com a cabeça erguida, e caminhou de volta até seu lugar, onde a plateia, agora de pé, começou a aplaudir. O som das palmas ecoava como um símbolo de apoio à mulher que, finalmente, se libertava. Ela não precisaria mais viver à sombra de ninguém. Ela estava ali para brilhar por si mesma, para conquistar o seu lugar no mundo, sem olhar para trás. E assim, naquele jantar, Vitória não apenas assumiu seu posto de CEO. Ela assumiu sua vida, sua dignidade e sua liberdade. A história que ela contava a todos era muito mais do que sobre uma mulher superando uma traição. Era sobre uma mulher que, finalmente, havia encontrado seu próprio poder. Após a humilhação pública e a separação de Bernardo, Vitória sentiu uma mistura de alívio e um desejo ardente de recomeçar. O peso das traições ainda estava em seu coração, mas a força que ela encontrou dentro de si mesma a motivava a avançar. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneira definitiva e, dessa vez, ela tomaria as rédeas de seu destino. No entanto, o primeiro grande desafio estava em se tornar a líder da Montanaro Arquitetura, uma empresa com um legado imenso e uma posição de destaque no mercado. A responsabilidade sobre os ombros de Vitória era monumental, mas ela não estava ali para se acovardar. Sua mente brilhante e seu conhecimento de arquitetura, que haviam sido abafados por anos, começaram a florescer. Ela foi além de suas próprias expectativas e, aos poucos, transformou a empresa. Em pouco tempo, a Montanaro Arquitetura passou a ser sinônimo de inovação e modernidade, com projetos arrojados e soluções criativas que atraíam a atenção de grandes clientes. A abordagem de Vitória para os negócios era diferente. Ela não seguia os padrões antiquados de seu pai ou o egocentrismo de seu irmão, que, apesar de sua morte precoce, ainda deixava sombra sobre a empresa. Vitória não apenas orava o legado, mas o atualizava, trazendo novos tempos àquela gigante do setor. Bernardo, por outro lado, sentia-se cada vez mais impotente e frustrado. Ele havia sido derrubado do pedestal em que se colocava, não só no casamento, mas também na própria carreira. O mundo que ele tanto prezava, no qual ele acreditava ser o protagonista, desmoronava aos poucos, e tudo isso devido à sua própria arrogância e traição. Desesperado, Bernardo decidiu que precisava tentar reconquistar Vitória. Ele sabia que ela era a mulher que ele jamais deveria ter deixado escapar, que ele jamais deveria ter desprezado. Ele sabia que tinha cometido um erro enorme, mas estava convencido de que poderia consertá-lo. Ele, então, procurou Vitória, tentando mostrar arrependimento. Vitória, eu sei que cometi um erro terrível. Thaís não significava nada para mim. Eu só estava perdido. Percebi agora que o que nós tínhamos era real, e eu estava cego. Eu estava cego para tudo ao meu redor, para você. Eu te perdi, mas ainda posso te reconquistar. Me dê uma chance. Vitória o escutava, mas dentro dela não havia mais espaço para qualquer tipo de arrependimento ou justificativa. Não era mais a mulher que ele havia subestimado, a mulher que ele tratava com indiferença. Ela já havia feito seu próprio caminho, sua vida estava tomando rumos que ela nunca imaginara e, acima de tudo, ela havia se redescoberto. Ela não precisava mais de um homem que não a valorizava, que não a respeitava. Ela o olhou com uma serenidade que Bernardo não conseguia entender e com firmeza respondeu: Eu não sou mais a mulher que você costumava ignorar. Não sou mais aquela que aceitava ser menos do que sou. E, mais importante, não sou mais a mulher que vai me colocar em segundo plano para que você possa continuar a sua vida egoísta. Já passei por tudo isso, e eu não voltarei para isso. As palavras de Vitória eram claras e incisivas, e cada sílaba parecia cortar profundamente o orgulho de Bernardo. Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. As desculpas e as promessas não significavam mais nada para ela. A mulher que ela se tornou não permitiria que o passado a definisse. Ela havia encontrado seu próprio valor, e isso não estava à venda. Não espere mais nada de mim, Bernardo. O que nós tínhamos já passou. Eu me libertei de tudo isso, e você deveria fazer o mesmo. Vá viver sua vida. Eu já estou vivendo a minha. Vitória, com um sorriso discreto, virou-se e caminhou para longe. Bernardo a observava, sem conseguir compreender completamente o quão distante ela estava dele,
não apenas fisicamente, mas em seu coração. Ela era uma mulher nova, uma mulher que havia se reinventado, e ele, por sua vez, estava preso no passado que ele mesmo havia destruído. E assim, o ciclo que começara com humilhação e traição terminou com uma poderosa declaração de independência. Vitória não apenas reconquistou sua própria vida, mas agora, ela dominava seu futuro com uma confiança que antes parecia impossível. Ela estava livre, e sua história de superação se tornava a maior vitória de todas. Meses se passaram desde a separação de Vitória e Bernardo. Ela, com seu coração ainda em processo de cura, mergulhou no trabalho e no novo mundo que ela agora dominava. Sua ascensão como CEO da Montanaro Arquitetura não foi apenas uma vitória profissional, mas também uma grande revolução interna. Aos poucos, ela se reerguia de tudo o que havia passado, com mais força e sabedoria, e sua vida parecia finalmente tomar o rumo que sempre mereceu. Foi então, durante uma das reuniões mais desafiadoras de sua gestão, que Vitória conheceu Lucas. Ele era um jovem arquiteto recém-contratado pela Montanaro e, apesar de sua pouca experiência em grandes empresas, trazia consigo uma bagagem sólida e uma energia contagiante. Lucas era competente, mas, acima de tudo, tinha algo que Vitória logo percebeu que a atraía: sua integridade e seu respeito pelas pessoas ao seu redor. Enquanto muitos na empresa a viam como a mulher que havia assumido o controle da poderosa Montanaro Arquitetura, Lucas não a via com olhos de admiração apenas pela posição que ela ocupava, mas pela pessoa que ela realmente era. Ele admirava seu intelecto, sua liderança firme, mas, o mais importante, ele a via como uma mulher forte que havia superado desafios pessoais e profissionais com uma coragem admirável. Para ele, Vitória não era apenas a CEO, ela era um exemplo de superação. Nos primeiros dias de trabalho juntos, Vitória e Lucas começaram a se conhecer mais. As conversas que inicialmente giravam em torno de projetos, prazos e clientes, logo passaram a ser sobre experiências de vida, sonhos e desafios pessoais. Lucas era, de certa forma, o oposto de Bernardo. Ele não a via como um troféu a ser exibido, mas como uma parceira com quem ele queria aprender e crescer. A forma como ele a respeitava, como valorizava suas opiniões, conquistou a confiança de Vitória de maneira sutil e genuína. Com o tempo, esse vínculo de respeito e admiração foi se transformando em algo mais. Eles começaram a compartilhar mais do que apenas as responsabilidades do trabalho. As risadas se tornaram mais frequentes, os olhares mais demorados, e logo, o que começou como uma amizade sólida e profissional, passou a ser um romance discreto, porém profundo. Não houve pressa entre eles. Ambos estavam conscientes de que o que estavam construindo era algo real, sólido e digno de respeito. Enquanto isso, Bernardo, com sua vida ainda mergulhada em arrependimentos e tentativas frustradas de reconciliação com Vitória, tentava lidar com o fato de que ela seguia em frente. A cada dia, ele sentia o peso da perda que, mesmo sendo uma consequência de suas próprias escolhas, ainda o consumia. Ele ouvia sussurros nos corredores da empresa. Todos sabiam, e isso não podia mais ser ignorado. Vitória havia encontrado alguém que a tratava como merecia, alguém que a fazia sorrir de uma maneira genuína, e isso não passava despercebido. Quando as notícias de Vitória e Lucas se tornaram oficiais dentro da empresa, a reação de Bernardo foi uma mistura de fúria, arrependimento e impotência. Ele ainda se via preso em sua própria vaidade, tentando justificar para si mesmo os erros que cometeu. Ao saber que Vitória e Lucas estavam agora não só trabalhando juntos, mas também planejando um casamento, o golpe foi duro. Ele sabia que, enquanto ele havia destruído seu relacionamento com a mulher que amava, ela havia encontrado alguém que a valorizava de uma maneira que ele jamais conseguiu. A dor de perder Vitória definitivamente se tornou uma realidade que Bernardo teve de aceitar, e o peso de suas escolhas não poderia mais ser apagado. Ele sabia que a perda era irreparável. Mesmo que tentasse resgatar seu casamento, mesmo que fizesse promessas de mudança, ele nunca mais seria aquele que merecia o amor de Vitória. Ela havia se refeito, se transformado e, agora, estava prestes a embarcar em uma nova fase de sua vida, ao lado de alguém que a respeitava, a amava e a entendia. Vitória, por sua vez, não se importava com o que Bernardo pensava ou sentia. Ela havia superado a dor e agora se entregava a um amor sincero e puro. Ao lado de Lucas,
Ela finalmente sentia que poderia ser quem realmente era, sem medos ou inseguranças. Juntos, construíam uma vida baseada em confiança, respeito mútuo e amor verdadeiro, algo que Vitória nunca teve a oportunidade de experimentar com Bernardo. Ela sabia que, com Lucas, o futuro seria brilhante, e o passado, com todas as suas cicatrizes, finalmente estava no lugar que deveria estar, para trás. Ela estava pronta para viver a vida que sempre mereceu, sem mais arrependimentos, sem mais mentiras, apenas com o amor que a fazia sentir-se completa e valorizada. Agora, a verdadeira vitória de Vitória não estava apenas em ser a CEO de uma das maiores empresas de arquitetura do mundo. Sua verdadeira vitória estava no novo amor que ela havia encontrado, um amor que a respeitava, que a via como uma igual e que, acima de tudo, a fazia sentir-se viva de uma forma que ela nunca pensou ser possível. Após todo o turbilhão de sua vida, depois de enfrentar traições, humilhações e adversidades, Vitória finalmente compreendeu a lição mais importante de sua jornada. Ao se tornar uma mulher empoderada, não apenas pela posição que conquistou, mas também pela força interior que agora possuía, ela refletiu sobre as palavras que seu pai sempre lhe disse: "A verdadeira força está em saber o seu valor." Essas palavras ecoaram em sua mente durante todo o processo de transformação. Desde o momento em que ela decidiu assumir o controle da sua vida, mesmo diante da dor e da traição de Bernardo, até sua ascensão como a líder da Montanaro Arquitetura, Vitória soubera, passo a passo, o que significava se reconectar com a própria essência e saber, com firmeza, que não importava o que o mundo pensasse ou dissesse. Ela sabia exatamente quem era e o que merecia. Sua força não estava apenas em sua habilidade de liderar a empresa, mas, mais profundamente, em sua capacidade de se reerguer, de olhar para o espelho e ver alguém que, apesar de tudo, ainda tinha amor próprio e uma vontade inabalável de ser feliz. Ela sorriu ao perceber como sua vida tinha mudado. Não era mais a mulher que, submissa, aceitava ser diminuída. Ela se tornará a mulher que sabia o seu valor e, acima de tudo, sabia que ninguém poderia jamais tirá-lo dela novamente. A sua força estava na sua coragem de mudar, de recomeçar, e de nunca mais permitir que o desrespeito fosse parte de sua história. Enquanto isso, Bernardo enfrentava a dura realidade de suas escolhas. Ele, que por tanto tempo acreditou que poderia controlar tudo ao seu redor, descobriu da maneira mais difícil o verdadeiro preço de subestimar alguém que o amava. Sua arrogância e sua incapacidade de valorizar Vitória o haviam levado a perder a mulher que poderia ter sido sua maior aliada e companheira. Ao tentar resgatar o que já estava perdido, ele percebeu que não havia mais volta. O que ele fizera com sua esposa não tinha perdão. E agora, ele era um homem sem amor, sem confiança, e sem a mulher que, um dia, foi a sua razão de existir. Enquanto Vitória caminhava para um futuro brilhante ao lado de Lucas, com um coração renovado e um amor genuíno e respeitoso, Bernardo ficou à deriva, sem saber como lidar com os próprios arrependimentos. Ele tentava se convencer de que, talvez, um dia as coisas pudessem voltar a ser como antes, mas a realidade o consumia. O tempo não voltava e as palavras ditas não podiam ser apagadas. Sua lição já estava dada, mas talvez fosse tarde demais para aprendê-la de verdade. A história de Vitória, no entanto, era apenas o começo de uma nova jornada. Ela, finalmente, encontrou o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, ao lado de Lucas, o homem que a via como igual e que, juntos, construíam uma história de amor baseada no respeito, na parceria e na admiração mútua. Vitória provava, a cada passo, que a vida não precisava ser definida pelos erros dos outros ou pelas adversidades que encontramos no caminho. Ela havia renascido das cinzas, mais forte, mais sábia e mais apaixonada pela vida do que nunca. A lição que Vitória havia aprendido, e agora compartilhava sem palavras, era simples, mas poderosa. O amor próprio é a chave para qualquer transformação. Quando você aprende a se valorizar, nada, nem ninguém, pode diminuir o brilho que você irradia. Ela, agora, sabia que tinha o poder de moldar o futuro, não só como CEO, mas como mulher, como ser humano. E com Lucas ao seu lado, ela sabia que o verdadeiro amor não é sobre ser perfeito ou não cometer erros, mas sobre encontrar alguém que te ame por quem você realmente é, que respeite sua força e que, acima de tudo, te faça sentir-se inteira. E assim,
A história de Vitória chega ao fim, não como uma mulher derrotada, mas como uma mulher empoderada, pronta para conquistar tudo o que o futuro reservava. Ela havia aprendido que, apesar das cicatrizes, a vida tem uma forma de nos surpreender quando sabemos, com todo o coração, reconhecer nosso verdadeiro valor. E Bernardo, ele, como muitos outros que já se perderam no caminho, aprendeu que o verdadeiro preço da vaidade e da traição é a perda de algo que, talvez, nunca mais possa ser recuperado. Mas, como a vida de Vitória mostrou, sempre há espaço para recomeçar, para encontrar novos amores, talvez, um dia, se redimir, não com os outros, mas consigo mesmo. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que já passou por algo semelhante, nos conte aqui nos comentários. Aí, se você gostou do vídeo e gostaria de ver mais histórias emocionantes como essa, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, pessoal!